Olá, amados irmãos e irmãs, nos reunimos hoje no dia 22 de abril, sexta-feira. Estamos vivendo a oitava da Páscoa. Nós vivemos este grande mistério do amor de Deus para conosco. A Páscoa é a centralidade da nossa fé. E quando o evento é muito grande, ele tem repercussão, poderíamos assim dizer. Durante 8 dias, nós vivemos este grande eco do mistério do amor de Deus em nossa vida, como um único dia, como uma única ocasião da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos alegrar o nosso coração e viver este caminho. Estamos também vivendo neste contexto 50 dias no cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, livro do Padre Luiz Erlim. Eu te convido a depois procurar no canal do YouTube de nossa paróquia, este vídeo, que vai estar vivendo. Então vamos estar a cada dia, possivelmente por volta das 18 horas, nós vamos estar vivendo o horário da Virgem Maria, o horário do Ângelus, esse contexto, o horário da Ave Maria, este contexto de estar com Nossa Senhora. Mas estamos hoje, sobretudo, nos reunindo em torno da Palavra de Deus, acolhendo o grande mistério de Deus para conosco. Você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, para que assim o Evangelho possa alcançar mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e acharei. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer.
Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então vivenciamos esta experiência do Evangelho de São João, a conclusão, e o próprio evangelista nos fala que esta é a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, aparece aos discípulos. É a terceira vez. Aparece aos 12, aparece aos discípulos de Emaús e aparece agora nessa experiência, então, com Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Amados irmãos e irmãs, é importante analisarmos este contexto, esta leitura, os aspectos que aqui se encontram. Olha, se é a terceira vez que aparece, que Jesus se manifesta aos discípulos, aos apóstolos, nós percebemos que ainda estava muito difícil de acreditar. Aparentemente, São Pedro e os demais estavam com dificuldades de acreditar na ressurreição. Não havia ressuscitado, despertado a fé de fato no coração dos discípulos. E o que nós percebemos aqui? O exemplo. São Pedro sempre foi aquele que tomou a frente, o responsável pela igreja. Jesus confia ele à igreja. E São Pedro, de certa maneira, poderíamos fazer essa leitura sem medo algum, se encontra desmotivado, se encontra angustiado. O que ele faz? Ele vai pescar. É importante tomarmos isso como referência. Quando Jesus os convida a segui-lo, o que eles fazem? Eles deixam a barca, deixam as redes e seguem a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta realidade da pescaria, dos pescadores, já havia ficado no passado. Porque Pedro mudou, ele assumiu uma nova vida junto a Jesus Cristo. Voltar a pescar, primeiro, pode ser considerado voltar à vida passada. Mas também há um grupo que diz que Pedro aqui está voltando ao primeiro amor, à primeira experiência, ao primeiro encontro. Então, tomemos essas duas realidades como, então, possibilidades. Vamos partir primeiro, então, do contexto de voltar à vida passada. Ele retoma, então, essa caminhada e esta iniciativa arrasta mais pessoas com ele. Por isso, amado irmão, amada irmã, quantas vezes em nossa vida o fato de desanimarmos também faz com que muitos daqueles que fazem parte do nosso convívio também desanimem. Então nós precisamos pedir sempre a graça de Deus, que nos dê o dom da perseverança, a graça de sermos fiéis. Então ele arrasta consigo mais discípulos. E neste contexto de voltar à pescaria, de voltar a viver esta pesca, nós percebemos que há uma grande frustração. Por isso que podemos dizer que nesse primeiro contexto é voltar à vida passada. Eles pescam a noite inteira e nada conseguem, nada conseguiram apanhar, nenhum peixe foi pescado. De repente, na praia, então, se encontra alguém. Eles não sabiam que era Jesus. E Jesus diz assim: já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus diz: moços, tende alguma coisa para comer?
Ele pergunta para nós hoje: tendes alguma coisa para comer? É o Senhor que quer cear conosco, que quer estar conosco, que quer sentar à mesa conosco. Mas os discípulos, eles respondem: não. Então Jesus diz a eles: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. É bonito perceber isso. Apesar de ter voltado para a vida passada, os corações ainda estão muito sensíveis à palavra de Deus. Estão muito sensíveis ao apelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Lançai a rede. Lançai a rede. Isso deve passar depois da graça da pesca. Com certeza Pedro lhe passa um filme na memória e recorda o primeiro sinal, a primeira graça, a pesca milagrosa. Mais uma vez, Jesus se utiliza deste primeiro sinal para fortalecer, para reviver, para reanimar a fé no coração dos discípulos. Quantas vezes o Senhor realiza a mesma coisa em nossa vida? Quantas vezes o Senhor não nos permite viver também este mesmo contexto? A primeira experiência, o primeiro amor. Portanto, possamos sempre revisitar aquilo que nos trouxe à presença de Deus. Eles pescam, reconhecem que é Jesus. Senão Pedro ouve dizer que era o Senhor, então ele veste a roupa, pois estava nu, e se atira ao mar. Então esse vestir a roupa significa, amados irmãos e irmãs, se revestir de fé. Ele abraça a fé novamente, ele abraça a fé, e vai, então atira-se ao mar, vai nadando, vai ao encontro, das ondas não o perturbam mais, ele vai ao encontro de Jesus. Os demais que estão na barca também vêm, a igreja caminha com Pedro. Vai ao encontro de Jesus. E quando retira as redes, haviam 153 peixes grandes. Certa vez ouvi uma pregação muito interessante sobre esse contexto. Ali haviam 153 motivos, razões para que os discípulos continuassem firmes na caminhada. Quais são os motivos que te fazem se manter firme? Quais são os 153 motivos que o Senhor vai colocando na sua vida constantemente para que possas continuar firme na presença dEle? E aqui sim, então, voltai ao primeiro amor. Revisitai a tua história. Perceba o que o Senhor realizou em sua vida, para que assim possas de fato contemplar o grande mistério do ressuscitado, que ressuscita também a fé em nossos corações. Jesus nos convida à ceia, a comer, a saborear a sua palavra, a Eucaristia, os sacramentos. Os discípulos não se atrevem a perguntar porque sabiam que é Jesus, e Jesus então distribui o pão entre eles. Então, esta é a igreja de Cristo. A igreja da partilha, da comunhão, da fração do pão. Que o Senhor nos ajude a viver este contexto. Que possamos dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que Ele mesmo nos confiou. Para que assim possamos, com toda certeza, dizer como o salmista: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.